Olá a todos os alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá, a gente vai ter hoje a nossa aula de revisão. O primeiro tópico que é sobre esse vídeo é sobre o sistema tegumentar. Bem, uma coisa que eu deixei muito claro com uma parte da turma de vocês é que o sistema tegumentar, ela não entraria no nosso calendário tradicional na enfermagem clínica médica. Porém, pela importância dessa temática e de o tanto a pele ela ser importante para os outros sistemas e que ela relaciona diretamente com outras patologias, eu decidi que eu ia abordar alguns tópicos os mais relevantes com vocês, sabendo que vocês vão entrar em contato com esse conteúdo diversas vezes ao longo do curso de enfermagem. Vocês vão ver as técnicas relacionadas ao cuidado desse sistema tão importante nas disciplinas de semiotécnica, e vocês vão ver bastante em estágio. Ainda bem, a gente tem uma especialista maravilhosa no nosso time, que é a professora Gabi, e que vocês vão ter o prazer de conviver com elas, que ela vai trazer muita informação interessante para vocês, né? Mas eu preciso abordar um pouquinho, porque depois, ao longo da disciplina, a gente vai trabalhar mais. Então, esse primeiro vídeo é sobre o sistema tegumentar, que eu vou dar alguns toques com vocês, né? Eu já conversei com o pessoal do grupo A, eu vou trazer também para o grupo B, e nesses slides de hoje eu trouxe algumas informações a mais. Então, o pessoal do grupo A também não se sinta desprivilegiado, mas que deu a oportunidade da gente estar sempre aperfeiçoando a aula e trazendo para vocês. Então, vamos lá, aqui eu vou diminuir a minha imagem, porque ela de fato não é a que importa nesse momento. Me diminuir, tá? Vocês vão ver aqui a tela na íntegra, tá? Pronto, a apresentação toda aqui para vocês. Esse vídeo não vai conter nenhuma edição, então é como se eu estivesse em sala de aula com vocês mesmo, tá? E depois eu quero que vocês apresentem as dúvidas de vocês e que a gente vai retirando, tá? Bem, nesse primeiro momento, passe. Não quer passar? Ah, passou, tá? A gente vai trazer um pouquinho sobre anatomia e fisiologia da pele, tá? A pele, o primeiro ponto a trazer para vocês, a pele possui 3 camadas. Ó, a epiderme, que é essa camada epitelizada aqui em cima, tá? Que é aquela parte que entra em contato com o meio. Depois a gente vai ter aqui a derme, esse grande trecho aqui de pele que a gente vai encontrar nela, a glândula sebácea, tá? Vai encontrar aqui trechos de pelos que vão estar a base delas aqui em cima, aqui dentro da pele, que vão se externalizar. Vamos encontrar as glândulas sudoríparas, tá? A pele é extremamente inervada e vascularizada. Vocês estão vendo que isso é realmente para sentir o mundo. Passou essa primeira camada, vendo essa segunda camada aqui, que é a derme, essa terceira camada, o tecido subcutâneo, tá bom? Então, aqui, nessa outra imagem aqui lateral, é a que eu dividi exatamente com vocês no outro slide, sobre os trechos da pele, tá bom? Então, essa é a primeira etapa. Para que serve essa pele, gente? A pele vai servir como um revestimento para o nosso corpo. A gente vai ter essa pele servindo como uma proteção dos outros órgãos, de todos os órgãos do corpo. Ela vai servir para a termorregulação. Ela vai aqui, com essa inervação, ela vai levar lá para o cérebro informações de como fazer, de como está o ambiente lá fora. E o corpo, ele se protege, ele vai buscar medidas para se proteger,
tá? E a gente vai ter os pelos aqui em cima sendo um dos sinais se tá tudo bem ou não está, né? Tô aqui quando a gente chega no inverno, os nossos pelos eles ficam todos oriçados, do tipo, por favor, me proteja, eu estou com frio, tá? E depois a gente vai ter a percepção do mundo, que a gente sente o mundo através da pele, e ela também entra como nosso metabolismo, tá? Aí a gente vai ter um dano principal a essa pele, que a gente vai chamar de ferida, quando há perda de continuidade dessa pele, tá? Quando podendo pegar a epiderme, o tecido, a derme ou o tecido subcutâneo, que também já foi chamado de hipoderme, tá? Aí a gente tem diversos tipos de lesões que podem acontecer com a pele. Opa, né? A abrasão, quando a gente tem essa pele machucada, sabe? Quando a gente esbarra em alguma coisa e arranca uns trechinhos dessa pele, que pode sangrar ou não. Pode ter a laceração, que é principalmente quando sai um pedaço, um corte difuso dessa pele. A avulsão ou extração, quando houve uma lasca dessa pele. O corte ou incisão, que pode aí, aqui a gente pode classificar também como corte cirúrgico, né? Quando houve uma delimitação muito certa dessa pele. A perfuração ou a punção, né? Quando entra alguma coisa para dentro da nossa pele, ou a amputação, o corte definitivo dessa pele que pegou outros tipos de tecido muscular, quando pegou também algum osso, tá? Esses são alguns tipos de lesões que estão relacionados com feridas. Como que a gente vai classificar essa pele? A gente precisa lembrar aonde que está a localização. A localização anatômica dessa pele. Por quê? Dessa ferida, perdão. De acordo com aonde se localiza essa ferida, ela dá indícios do que aconteceu, do que provocou ela. Tá? Se for em locais que há encontro de ossos, provavelmente foi uma lesão por pressão, essa pessoa fica muito tempo acamada, né? Se for nos pés ou na perna, a gente pode ter um problema vascular. Se for em outros trechos do corpo, aconteceu algum machucado, foi devido a algum ferimento, alguma situação aguda. A gente precisa, para classificar essa ferida, a gente precisa considerar o tamanho, o comprimento, a largura, a profundidade e se formou túneis, tá? Esses daqui são pontos que a gente precisa estar classificando sempre nas nossas anotações. Então, se a gente está lidando com alguma ferida, a gente precisa estar observando todos esses pontos, tá? Aspectos do leito da ferida e da pele circunjacente. E aqui eu incluo também a borda, a gente precisa estar olhando leito da ferida, borda e a pele ao redor dessa ferida, tá? Se está apresentando alguma drenagem, se está tendo alguma secreção, que entraria como a drenagem, a cor e a consistência de todas essas secreções que estão dentro da ferida, tá? E se a pessoa apresenta dor ou hipersensibilidade nessa ferida, e a presença, se ela está esquentando ou não, a temperatura da pele ao redor dela, tá? Por que a gente vai lembrar de tudo isso? Porque a ferida, ela está associada com a presença de inflamação. Então, a gente precisa observar os sinais flogísticos que estão presentes nessa ferida e que a gente vai encontrar no corpo inteiro, porque sinais flogísticos, eles dão sinais de inflamação para o corpo da pessoa, que a pessoa está passando. O que são sinais flogísticos? A pessoa vai ter o calor, isso é, o aumento da temperatura naquele local da pele, tá? Aqui eu tô falando da pele, mas isso pode acontecer em qualquer outra parte do corpo, sinal de inflamação, que é sinal que tá alguma coisa andando mal. A gente vai ter o rubor, ou seja, vai ficar avermelhado, tá? Porque o nosso corpo manda mais sangue para aquela região, porque entende que ali tá precisando de mais. Acompanhando tudo isso, vai ficar inchado, porque tá
esquentando, tá aumentando a temperatura, tá ficando avermelhado, então tá aumentando de tamanho. Com tudo isso, a gente vai ter caminhando a dor naquele local, justamente porque tá tendo um aumento de temperatura, tá ficando avermelhado pelo aumento do suporte de sangue na região, precisou aumentar de tamanho e ali tá tendo a dor do que aconteceu, que provocou a ferida e de todas essas condições juntas. Quando a gente tem dor, esse inchaço que é o edema, o calor e o avermelhado, que é o rubor, o indivíduo não vai conseguir ficar mexendo aquele local que está lesionado. Então, a gente vai ter a perda da função, tá? A gente precisa ficar de olho em tudo isso quando tem uma ferida, porque são sinais de inflamação, tá? São sinais flogísticos. Aí, nós teremos, para resolver toda essa situação, uma das coisas que a gente tem que fazer são curativos, tá? O que é o curativo? Ele vai ter o objetivo de auxiliar no tratamento da ferida ou prevenir a colonização dos locais de inserção de dispositivos invasivos, diagnósticos e terapêuticos. Basicamente, ele vai fazer a limpeza e a cobertura dessa lesão. Quando a gente se propõe a fazer um curativo, a gente vai limpar e fazer a cobertura da lesão. No passado, deixava-se curativos abertos, porque acreditava-se que se a gente cobrisse, ia afobar aquela pele. Mas hoje, depois de muito estudo, olhou-se e falou assim, não, curativo, ele precisa estar limpo, úmido, principalmente dentro do leito da ferida, e ele precisa estar fechado. Isso acontece, eu não posso parar o vídeo, mas vamos lá que a gente vai ter companhia aqui. Então vamos lá. Esse é meu menino e ele vai trabalhar aqui com a gente, tá? Vida que segue. Tá, o que é importante vocês saberem? O curativo, ele precisa estar fechado, se essa pele está fechada, tá? A gente limpa e a gente cobre, sempre tentando manter o meio interno dele umedecido, utilizando os produtos que a gente tem já disponíveis, tá? Professora, todos os tipos de curativo? Não. Quando a gente fala de ferida cirúrgica, ferida operatória, a gente tem que manter ela limpa e seca, porque ali a gente está falando de pele que ela está fechando, que ela está fechada, tá? Então, feridas a gente deixa, feridas que foram abertas, a gente deixa elas ocluídas, a gente protege essa cobertura, tá? Outra coisa que é importante vocês, ferida cirúrgica, as primeiras 24 horas a gente deixa ela fechada. Depois a gente lava elas com água e sabão, podendo deixar aberta, porque ela não tá com a pele dela, ela tá uma pele que ela tá fechando, mas ela não tá exposta, tá? Diferente das outras feridas que a gente vai se encontrar. Ok? Aí eu vou apresentar para vocês alguns tipos de tecidos que estão dentro das feridas que estão abertas e que a gente precisa ocluir com ferida, com o curativo. Vamos lá. Diz tchau para todo mundo e vamos assistir desenho. Vida que segue, a vida é assim mesmo, vamos lá. Infelizmente, não há situação pra a gente fazer edição de vídeo. Então, vamos lá. Aí, a gente tem aqui o tecido necrótico, tá bom? Esse é um tecido aqui que a gente vai associar com a cor preta, tá? Ele tá aqui dentro desse leito de ferida e ele é um tecido que morreu, ele é um tecido necrosado, tá? E que a gente vai precisar, ao longo do nosso tratamento, fazer a retirada dessa pele, desse tecido que ele morreu, tá?
Outro tipo de tecido é o esfacelo. Esse tecido aqui, ele é um tecido amorfo, tá? Ele é desvitalizado e a gente também precisa fazer a retirada dele, porque senão ele não vai permitir que essa pele ela volte ao normal, tá? E aí a gente tem o tecido de granulação, que é o tecido vermelhinho, né? Que é a ideia principal, é onde a gente quer chegar para que aconteça esse evento aqui, a epitelização, com o fechamento dessa ferida, tá? Então, a gente vai ter aqui o tecido de granulação, que é o nosso grande objetivo, e depois a epitelização com a fechada, o fechamento, a cicatrização dessa ferida, tá? A gente olhou para o leito da ferida, que então é como se formasse mesmo um farol. Saiu do preto, vem para o amarelo e depois o nosso objetivo é chegar no vermelho para que a gente tenha a cicatrização, tá? Aí teremos a borda, né? A borda, ela é de extrema importância, porque se a gente não consegue enxergar o que há debaixo daquela necrose, daquele tecido com necrose, daquele esfacelo que está ali presente, a borda, ela vai contar pra gente um pouco do que está acontecendo ali embaixo. E ela é fundamental para o processo de cicatrização. Por isso que a gente tem que estar sempre de olho nela, tá? A gente precisa observar, essa borda, ela tá íntegra? Ela tá aderida ou não há adesão a esse leito? Que pode indicar uma gravidade. A gente quer a borda que seja aderida, porque justamente significa que esse tecido de baixo, ele já está querendo voltar para cima, ele já está querendo se fechar. A presença de túneis a partir dessa borda, que significa o aumento da profundidade dessa ferida e que a gente tem um agravamento da situação, tá? Aqui mostrando algumas imagens para vocês a respeito da borda, que é uma borda que está aderida nessa ferida, né? Ela tem uma continuidade com o leito dessa ferida, diferente daqui, ó, dessa borda descolada. Vocês conseguem perceber através da imagem que essa borda, digamos que a gente tem o leito da ferida embaixo e há uma diferença de espaço dessa borda aqui para cima? Tá, essa borda, além de tudo, vocês conseguem perceber que ela é bem branquinha aqui ao redor? Significa que a gente chama esse tipo de borda macerada, tá? Acontece que ali dentro do leito, ele tá bastante úmido. E aí a gente tem um problema também. Pro leito, é bacana tá super úmido, mas pro lado externo, a pele já começa a olhar falando, não gosto, não gosto. Por quê? Vocês já experimentaram ficar um longo tempo dentro de uma banheira, ou de uma piscina, ou do rio, ou do mar, e a nossa pele fica meio enrugada, meio diferente? Então, acontece a mesma coisa aqui com a pele ao redor. A pele ao redor não curte, de fato, ficar tanto tempo exposta, ficar tanto tempo no molhado e coberta no calor, mas o leito precisa. E se a gente não ajudar o leito, a gente não há cicatrização. Mas a gente também tem que se preocupar com essa borda, tá? Aí é feita uma série de mudanças no tratamento, mas que privilegia o cuidado com o leito e com a borda também, porque a borda é importante. A gente também pode ter um agravamento da situação, que a gente chama de borda enrolada, que ela também está descolada, mas ela está mudando a configuração dela. Vocês estão vendo aqui uma região, principalmente que essa pessoa teve uma ferida aqui no quadril, no glúteo, tá? E que houve toda essa circunstância da borda estar enrolada, com essa característica enrolada, tá? Podemos também classificar as bordas como definidas e indefinidas, ou seja, não é que a ferida é definida ou regular, mas aqui a característica dessa borda, a gente consegue ver aqui, ó, ela ter um formato muito específico, tá? Ó, observem bem certinho, a gente consegue ver claramente a diferença da pele, daqui dessa borda, e aqui ao centro, essa ferida. Tá? A mesma coisa aqui da borda externa
aqui esse leito da ferida, tá? E ela, caracterizando, ela tá muito bem irregular. O que aconteceu aqui para deixarem elas desse jeito? É a patologia que a pessoa tem, tá? Provavelmente essa pessoa, que essas duas imagens dessas duas pessoas aqui na imagem, elas apresentam uma ferida vascular, tá? Arterial, que tem essa característica. Em outros momentos a gente vai resgatar mais, é a nível de curiosidade. Então, às vezes a doença de base que a pessoa tem, ela vai determinar o tipo de ferida que ela apresenta, tá? A gente vai ter também as bordas que são difusas, que elas já não seguem esse padrão que eu trouxe para vocês de estar regular ou não, tá? Aí, saímos do leito da ferida, depois passamos para a borda, aí a gente precisa observar como é que tá a pele dessa pessoa, tá? A gente vai falar de pele íntegra, dessas duas imagens aqui. Uma de uma pessoa que não apresenta machucado nenhum, que ela não apresenta lesão nenhuma, e aqui é de uma outra pessoa que ela está começando a lesionar essa pele. A ferida aqui dessa pessoa, ela não abriu ainda. É uma ferida, uma lesão por pressão. Ela não abriu ainda, mas ela já está ficando hiperemiada, ou seja, ela está ficando avermelhada e ela já tem de tudo para se abrir, tá? Então, aqui a gente já precisa fazer intervenção, fazer boas hidratações, a gente deixar o leito desse paciente muito bem esticado, com lençóis muito bem esticados, eles não estão macerados, e também esses lençóis a gente não pode deixar eles úmidos, porque senão a umidade ele vai provocar o cisalhamento, tá? Que vai machucar essa pele. Aí a gente tem uma pele que ela já está lesada, tá? Ela machucou aqui ao redor também, junto com a ferida. Uma pele que está macerada, além dela ter o ferimento em uma região, a pele ao redor dela, ela também está com excesso de umidade e que vai se danificar essa pele, que vai se comprometer também essa ferida. E a gente tem uma pele desidratada, que olhou-se, tem-se a ferida, mas que não há o cuidado ao redor dessa pele também. E as cicatrizes? A gente está falando não desse ferimento, mas a pele aqui ao redor, que está se formando, era uma ferida que era muito extensa e que alguns trechos dela, ela já conseguiu retornar, ela já conseguiu cicatrizar, tá? Vocês vão ter na disciplina... Vocês terão na disciplina de semiotécnica e vocês verão ao longo do estágio, em mais outros momentos, os passos a passo, o passo a passo para a realização de curativo. Mas eu vou trazer aqui um pouquinho, só alguns pontos para vocês dos passos gerais que a gente faz no curativo. A limpeza das mãos, a separação do material, e sempre na hora que a gente for deixar para fazer esse material, a gente faz próximo à cama desse paciente. A gente deve estar sempre explicando para o paciente o procedimento que a gente vai fazer com ele. A gente se apresenta, fala sobre o procedimento para que o paciente ele tenha autonomia e até mesmo se são pacientes que eles já estão em domicílio e que no cotidiano são eles ou algum parente que faça, que tenha a postura de fazer o próprio procedimento, que ele também esteja aprendendo com o nosso profissional. Tá? A gente precisa posicionar o paciente, expor sempre ele somente na área que está sendo tratada, né? Fazer a abertura do material, principalmente em um local estéril, né? Respeitando técnica asséptica, tá? A gente vai buscar ser agir de forma estéril o melhor possível, tá? A retirada do curativo anterior que essa pessoa tem, a gente sempre tem que utilizar o soro fisiológico, de preferência deixar ele morno, né? Deixar ele um pouquinho, esquentar ele um pouquinho, preferencialmente no micro-ondas, né? 30 segundos apenas, não é para ele estar super quente, mas a gente não utiliza o soro fisiológico ele gelado, porque ele não é compatível com a temperatura corporal, tá? Principalmente a gente usa bastante soro se
a gase, ela tá colada no tecido e a gente vê que a gente vai provocar um dano nesse paciente se a gente retirar direto, tá? A gente precisa sempre estar avaliando essa ferida, o leito dessa ferida, a borda e o tecido que há ao redor da ferida, a pele ao redor da ferida, e observar se não há nenhum sinal inflamatório, sinais flogísticos, tá? A limpeza da lesão, de preferência em sentido único, sempre da área menos contaminada para a mais contaminada, utilizando a gás. E vocês vão aprender a técnica nas aulas de semiotécnica, tá? E colocar a cobertura selecionada sobre a lesão, fixando com micropore, tá? E desprezar todo o material que foi utilizado em local apropriado. Esse foi apenas um passo a passo que vocês vão descrever muito melhor nas aulas de semiotécnica, tá? Como que se trata feridas, principalmente as que estão infectadas? Com antibiótico e antisséptico, tá? Tratamento de ferida, além do curativo, a gente tem que estar corrigindo a patologia que causou ou a intercorrência que causou. Tá? Principalmente se teve, a pessoa tem alguma diabetes, se a pessoa teve aquele ferimento por conta de uma lesão por pressão, né? Ou se foi um problema vascular. Então, a gente vai buscar o reequilíbrio desse paciente e fazer o tratamento, principalmente se há uma infecção que é sistêmica. E sempre orientando a respeito da nutrição, porque um dos passos do fechar a ferida, do cicatrizar essa ferida, inclui uma boa nutrição que diminui o nível de gordura, tem um controle adequado de carboidratos, principalmente se a pessoa possui diabetes, e a alta ingestão de proteínas, tá? A gente precisa estar a respeito do tratamento local, sempre identificando o paciente de risco, fazendo a higiene e a limpeza que eu já comentei com vocês, realizando a proteção dessa pele, porque feridas com abertas, feridas que elas têm uma grande lesão, a gente precisa deixar ela fechada, tá? Protegendo ela da entrada de micro-organismos, né? Se a gente tem um problema dessa pessoa ser acamada, no caso de lesões por pressões, a gente fazer o controle dessa incontinência, né? E a mobilização ativa e passiva desse paciente, tá? A gente pode ter também algumas feridas que são ocasionadas por queimaduras, tá? Pacientes que sofreram uma grande extensão de queimaduras, eles tendem a ser encaminhados para unidades que trabalham com queimados, porque é muito trabalhoso os cuidados com esses pacientes, tá? Então, a queimadura é classificada como resultado de uma transferência de energia de uma fonte de calor para esse corpo, através de condução direta ou da radiação eletromagnética. Muitas vezes a gente entende que a ferida ela é ocasionada de a gente ter mexido com fogo ou mexido com algo que é muito quente, mas a radiação ela também pode provocar queimaduras na pessoa, a radiação solar ou a radiação da pessoa está sendo exposta a equipamentos radiológicos, né? Como que é o caso das pessoas que fazem radioterapia, tá? Aí, aqui a gente classifica as queimaduras como térmicas, elétricas, químicas ou por radiação, tá? A classificação das queimaduras, a gente leva em consideração em relação à profundidade, tá bom? Aqui a gente tem uma pele normal. Aí a gente tem a queimadura de primeiro grau, quando atingiu somente a epiderme. A queimadura de segundo grau, que pegou uma parte da epiderme e da derme, e que a gente vê a grande característica dela, a formação de bolhas. E a queimadura de terceiro grau, quando há uma destruição dessas primeiras camadas, né? A epiderme, a derme, com a chegada até mesmo na hipoderme, que há um agravamento. E aí a gente vai ter o quarto grau dessa queimadura, que é uma lesão gravíssima e que deixa toda essa pele que pega aqui essas três camadas da pele, que chega até mesmo
aqui na musculatura e nos ossos, e que ela deixa essa pele carbonizada, tá? Trata-se aqui de uma lesão gravíssima, tá? A classificação também das queimaduras de acordo com a profundidade delas, tá? Vocês conseguem acompanhar aqui na imagem que é considerado que quando acontece uma queimadura na face, ela é mais agravada, na região torácica também ela é considerada mais grave, tá? E aqui, nos membros, os membros inferiores, elas também são consideradas mais graves, e aqui nos membros superiores, elas são consideradas um pouco menos graves, mas que a gente leva em consideração a extensão, tá? Cuidados no nosso cotidiano, na clínica médica com a pele. Cabe à equipe de enfermagem fazer a mudança do decúbito desses pacientes, principalmente os pacientes que estão acamados, a cada 2 horas. Não é um padrão de qualidade e não é esperado que um paciente que entrou com a pele íntegra, ele saia do hospital com lesões. Então, é responsabilidade da equipe de enfermagem fazer a mudança de decúbito a cada 2 horas, principalmente no caso do paciente ele permanecer muito tempo na cama, tá? A gente pode utilizar para a mudança de decúbito desse paciente os lençóis de apoio, lençol que é móvel, coxins, usar colchão casca de ovo, tá? Para a gente diminuir o risco dessa lesão, tá? Travesseiros também, eles podem ser utilizados principalmente nas proeminências ósseas. Há alguns produtos também que são utilizados em locais de proeminência óssea, tá? Que se estiver disponível nas clínicas médicas e cirúrgicas, vocês podem utilizar, tá? Outros cuidados com a pele, a gente sempre utilizar o travesseiro para aliviar a pressão nesses pontos aqui de encontro de ossos, né? E a mudança de posição sempre que for possível, tá? Se a pessoa estiver em cadeira de rodas, a gente sempre que for possível, a gente também faz essa mudança de posição, respeitando as 2 horas. Tá certo? Uma pequena travada, tá? O que é importante vocês saberem? Tudo que vocês fizerem ligado à pele, vocês precisam documentar, tá? Vocês têm que levantar se o paciente tem alguma doença de base, hipertensão, diabetes, alguma doença vascular, alguma patologia, alguma medicação que pode estar também ressecando essa pele, que possa facilitar ele a machucar essa pele, tá? Se vocês observarem ao realizar banho ou em alguma atividade que essa pele, ela tende a se abrir, ela tende a passar a ter uma ferida, a gente precisa estar notificando e precisa estar falando, tá? E documentando, porque a evolução dessa lesão, ela precisa estar dentro desse prontuário. Ela precisa estar todos os profissionais sabendo que esse paciente corre um sério risco de apresentar uma lesão, tá? Como a gente notifica isso? Através da nossa anotação de enfermagem, que faz parte do nosso código de ética e é um dos nossos deveres, tá? Então, o que a gente anota? Onde essa ferida está? Onde que essa lesão está? A data e o horário que a gente observou, que a gente está fazendo aquela anotação, o momento que a gente observou essa ferida, né? E aqui na questão, na verdade, é sobre curativo, né? Que a gente está fazendo. Os sinais e sintomas que foram observados nessa ferida, presença de secreção, a cor, o odor, a quantidade, qualquer coisa diferente, o tipo de curativo que a gente fez, né? Que todos os curativos tendem a ser os oclusivos, né? Os fechados, e o material que foi utilizado para fazer aquele curativo, tá? Aí, eu vou trazer um pouquinho para vocês a respeito do Kahoot, com as respostas já para vocês, tá? Tinha perguntado para vocês que são camadas da pele, exceto a resposta correta aqui, as glândulas sudoríparas.
elas não são camadas da pele, ela está dentro da pele ali, tá? Apesar de grande extensão, a pele não pode ser considerada como um órgão, por não ter papel de destaque no corpo humano. É falso, né, gente? A pele é um órgão, ela é o órgão mais extenso do nosso corpo e apresenta um super destaque no nosso corpo, como vocês puderam ver, tá? As feridas, elas são caracterizadas pela perda de continuidade desses tecidos, tá? Elas se a gente chama elas de limpa, contaminadas ou infeccionadas, né? Elas podem representar um risco ao indivíduo, a presença dessas feridas, né? E a gente chama a ferida, né? É a perda da continuidade em todos os tipos do tecido, né? Não do tecido como um todo, não só apenas a camada do tecido subcutâneo. Aí, aqui, um ponto que eu vou reforçar com vocês. Trata-se de uma ferida sem a presença de infecção ou com pequena quantidade de exudato. É uma ferida infectada, é uma ferida limpa, é uma ferida contaminada, é uma ferida íntegra. A gente vai chamar toda ferida que ela não tem infecção ou só uma pequena quantidade de exudato, que ele seja claro, a gente vai chamar ela de ferida limpa, tá? Porque ela é uma ferida que ela não tem a presença de micro-organismos dentro dela, tá? Quando a gente vê que trata-se de uma ferida com presença de bactérias e outros micro-organismos, mas que aqui não apresenta uma infecção, a gente vai chamar ela de uma ferida. Opa! Deu uma pequena travada aqui? Travou. Tá. Vou seguindo aqui, porque travou mesmo e eu não tô sabendo o que está acontecendo. Ah, meu Deus! Quem sabe faz ao vivo. Tá travado. Tá. Uma das classificações que a gente tem da ferida aqui também, que não foi tão eu não falei tanto assim com vocês, as feridas elas podem ser. Ah, meu Deus! Ah, meu pai do céu!